Segundo João, segundo escreveu João, o capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 34. Hoje eu quero trazer uma palavra de fé ao seu coração. E Deus me deu uma palavra falando sobre as barreiras que antecedem o milagre. Deus quer fazer milagre na minha vida? Deus quer fazer milagre na sua vida? Deus vai fazer milagre na nossa vida? Vai. Porém, existem barreiras que antecedem esse milagre. E nós precisamos discernir essas barreiras e ultrapassá-las. Que chama de superação. Amém? E nós vamos conseguir ultrapassar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. João capítulo 5, versículo 24 ao 34. Desculpa, não é João, é Marcos. Eu estou ficando meio levinho aqui. Não dá munição. É Marcos capítulo 5, versículo 24. É que eu botei João aqui, não sei porquê. Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34. Desculpem. Fala sobre a cura de uma mulher enferma. Diz assim o texto. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Então, ouvindo a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento e quero pedir ao Senhor que traga unção, clareza, revelação, que o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação esteja aqui nesta noite, através da Tua palavra, trazendo clareza, trazendo o alimento que nós esperamos, que nós necessitamos receber, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco, Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não sejam as palavras que eu queira falar, mas que sejam as palavras do Senhor trazidas à minha mente neste momento para transmitir ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muitos cristãos dizem que creem em milagres. Porém, muitas vezes ficam no meio do caminho, não avançam, desistem com facilidade. Nós temos um grande exemplo em Israel, quando eles saíram do Egito.
E Deus falou que eles iam entrar e introduzir eles na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E por incrível que pareça, de 600.000 pessoas que saíram do Egito, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Você já pensou? Apenas 2 pessoas entraram na terra do Egito, na terra prometida. Nem Moisés, que era o líder, entrou. Entrou Josué e Caleb. Eu sempre falo para minha esposa, cuidado, amor, porque nem Moisés entrou, a gente não tem cuidado, né? A gente tem que ter cuidado, senão a gente não vê a promessa, né? Mas muita gente vem, mas ficaram pelo caminho, vai ficando, né? Não avançam, desistem com facilidade. Uma certa pessoa foi questionada uma vez, ele era um cara alcoólatra, vivia bebendo, caindo nas ruas, e aceitou Jesus. E convidou os amigos para ir na igreja, que era o batismo dele, o batismo nas águas. E os amigos começaram a debochar dele. E disseram para ele assim, você acredita nessa história que Jesus transformou a água em vinho? Ele falou, olha, eu acredito, porém eu não vi. Mas uma coisa eu vi. Ele transformou cachaça em comida na minha mesa. Porque lá em casa meu dinheiro era só para beber, só para tomar cachaça. E meus filhos passavam necessidade, minha mulher passava necessidade. E eu não estava nem aí. Mas no dia que Jesus me transformou, eu parei de usar o dinheiro, gastar o meu dinheiro em vão, com cachaça, e hoje eu gasto com alimento para a minha família, né? Então eles ficaram calados e tiveram que admitir a verdade. Não se limite, supere e ultrapasse barreiras e viva o milagre. Às vezes a gente quer uma coisa e a gente fica assim naquela agonia, naquele desespero, e dizendo que não vai dar conta, que não é para nós, que nós não vamos conseguir. Mas isso não é fé. A gente precisa lançar mão da fé neste momento. Na hora desse desespero, na hora que nós achamos que nada vai dar certo, na hora que nós achamos que aquilo que nós queremos está muito longe de nós, nós precisamos lembrar sobre a fé e reviver a fé. A palavra de Deus diz que a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se espera. Eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Eu não estou vendo a transformação na vida da pessoa. Eu não estou vendo o acontecimento, mas eu estou esperando. E vai chegar. E vai chegar em nome de Jesus, porque eu creio. Eu tenho fé. Amém? Depois lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se chega a Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos entender que precisamos reavivar a nossa fé, buscar reacender a fé dentro de nós. Quando nós reacendemos essa fé, nós conquistamos o impossível. O impossível. O possível a gente faz. O possível é para nós fazer. Agora, o impossível não é para nós, não cabe a nós. O impossível é para Deus fazer. E nós só temos que crer. Então, as barreiras que limitam, as barreiras que antecedem o milagre nas nossas vidas, eu quero enumerá-las aqui e citá-las e ver como esta mulher enfrentou barreiras. A mulher, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Eu acredito que até hoje, como nós vemos muitas pessoas que têm mioma, né, e não param de sangrar, tem mulheres que têm esse mal, né, esse mioma, que é uma coisa que faz mal e a pessoa sangra o tempo inteiro. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela já havia gasto tudo que ela tinha com os médicos e nada se resolveu. E muitas vezes você se vê diante de um desafio, diante de uma situação, diante de um problema, de uma necessidade, e que você olha assim para um lado e para o outro e não vê saída. E agora? O que vai ser de mim? O
que vai ser de mim? Então, as barreiras que antecedem o milagre, a primeira barreira chama-se medo. Medo. A pessoa que tem medo, ele não experimenta milagres. Porque o milagre é um grande inimigo da fé. O medo. O medo é um grande inimigo da fé. O medo atrapalha. O medo impede você de avançar. O medo te diz que você é pequeno, como Israel, eles entraram na terra do Egito, eles viram, eles chegaram e disseram para Moisés, aqueles 10 espias, olha, realmente nós vimos a terra, realmente a terra é boa, e manda leite e mel, mas nós éramos como gafanhotos diante deles. Mas nós vimos os gigantes, os filhos de Enaque, e nós éramos como gafanhotos diante dele. A fé faz a gente se diminuir, a fé faz a gente se inferiorizar, se sentir um Zé Ninguém, um Zé Mané, um zero à esquerda, um abandonado pela vida, jogado de um lado para o outro. O medo faz essas coisas acontecerem. Então nós precisamos lançar mão da fé e vencer o medo. Amém? Porque o medo, ele vai impedir você de tomar posse do milagre. Ele vai impedir você de tomar posse do seu milagre. Então você precisa exercer a fé, mesmo com medo, né? O que é coragem? Coragem é eu agir mesmo com medo. Mesmo estando com medo, eu vou exercer a minha fé, eu vou ser corajoso, eu vou ter uma fé corajosa. Eu estou com medo de investir nessa empresa, mas eu vou, porque o meu Deus me deu uma palavra, e essa palavra que Ele deu, eu vou segurar ela e vou andar nela. E quando eu ando nela, eu conquisto. Já aconteceu várias coisas na minha vida, em que Deus me deu uma palavra, e eu saí pela fé, e me dava medo, me dava aquele friozinho na barriga, mas eu digo, não, o Senhor falou que eu vou conseguir, eu vou para cima, e eu sou vitorioso, eu sou conquistador, eu não sou derrotado, eu não sou um fracassado jamais. Então, utilize da sua fé e rompa com o medo. Parta para cima, mesmo com medo. Não deixe o medo te dominar. Não permita jamais que o medo te paralise. Não permita. Em nome de Jesus. No versículo 33, ele diz aqui assim: então a mulher, atemorizada e tremenda, ela ficou com medo ali, naquele momento, de que Jesus pudesse fazer com ela, podia puni-la. Por quê? Porque essa mulher teve medo. Por que essa mulher ficou atemorizada de que Jesus descobrisse que foi ela a pessoa que recebeu a cura? Você sabe por quê? Porque naquela cultura judaica, uma mulher que tivesse no fluxo de sangue, ela não podia estar perto de homem nenhum. Até a mulher dentro de casa, quando estava menstruada, tinha que ficar separada. Porque se o homem tocasse na mulher, ela estava no período de impura, era considerada impura pela lei. E o homem se tornava impuro também. Ele não podia nem chegar perto, nem dormir com a esposa do lado dela, quando ela estava menstruada. Por quê? Porque ela estava no fluxo, e ela estava impura, e o homem se tornava impuro se ia aproximar. Então você pensa aquela situação que aquela mulher estava ali no meio daquela multidão, tocou em Jesus, ela viu a fama de Jesus, Jesus curava as pessoas, Jesus amava as pessoas, Jesus fazia milagres no meio das pessoas, e agora aquela mulher tem que admitir diante dele que tinha sido curada, que foi ela que foi curada, e o medo. Mas ela foi e falou: fui eu, Senhor, que te toquei. Me perdoe, mas eu que toquei no Senhor. Aí Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Amém? Em nome de Jesus. Então, mesmo com medo, enfrente o medo e parta para cima de conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você está pedindo a Deus. A segunda barreira que nós encontramos é a barreira da
rejeição. A rejeição também é um sentimento emocional que atrapalha as pessoas de experimentar o melhor de Deus, de se sentirem amadas por Deus. As pessoas às vezes não se sentem amadas. Porque muitos crentes às vezes vivem na prática do pecado, não conseguem se libertar do pecado, né? Não vou dizer que ninguém peca, todo mundo peca. Mas tem coisas assim que são absurdas, que tem como a gente vencer, porque a palavra de Deus diz isso. Mas tem pessoas que não conseguem. Por quê? Porque elas sofreram tanta rejeição na vida que elas não se sentem amadas por Deus. Elas não se sentem amadas. E porque ela não se sentir amada, ela acaba entrando por esse caminho de derrota, de fracasso, não conseguir, né? Então, assim, aquela mulher, ela passou por um obstáculo, no versículo 25, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Você vê que a mulher já não era muito citada na cultura hebraica, não é? A mulher, ela não era muito, não tinha aquele valor. Havia até um lugar no templo onde as mulheres ficavam. As mulheres não podiam adorar junto com os homens, não, era separado, né? E ali nós vimos que situação para aquela mulher, uma mulher passando por uma crise que ela estava passando, e agora ela recorrer a Jesus. E ela ter que enfrentar aquela multidão. Você pensa no nível de rejeição que aquela mulher estava sofrendo. Eu acho que as pessoas à volta dela que sabiam que ela tinha esse fluxo constantemente, nem estavam mais do lado dela. Já haviam até abandonado. Algumas até deveriam dizer assim: essa mulher é amaldiçoada, porque só vive com esse fluxo, nunca para. Antigamente tinha muitas essas questões, né, na cabeça das pessoas, né? Ah, está doente, foi maldição, é maldição, Deus está amaldiçoando. Então, às vezes, a rejeição que essa mulher sofreu ali foi muito forte. Era uma mulher. Eu creio que ela querendo se aproximar de Jesus e o povo dando cotovelada, empurrando, e os discípulos tentando tirar ela também. Olha, não vai não. Eles nem sabiam que ela estava com essa doença, mas eles estavam ali como que fosse segurança, né? Querendo impedir as pessoas de se aproximar. Então aquela mulher sofreu rejeição. Se você olhar para a história e começar a imaginar, a viajar na história, naquela situação, você vai ver que ela estava uma pessoa rejeitada. Rejeitada pela sociedade, porque ela tinha aquele fluxo. Rejeitada pela família, pelas pessoas à sua volta. Mas ela tinha um foco, e o foco era a cura. E ela ouviu falar que Jesus curava. E ela disse: eu vou atrás desse homem, eu serei curada. E ela correu, enfrentou todos os obstáculos, mas chegou lá e recebeu a sua cura. Então, muitas vezes, o sentimento de rejeição faz com que a gente se isole, faz com que, ao invés de nós buscarmos, partirmos para cima, a gente começa a se sentir assim. Até muitas vezes eu vejo pessoas, eu vejo pessoas assim que ficam se achando assim um Zé Ninguém. Ah, eu não sou nada, né? Eu não sou nada. Deus não está nem aí para mim, Deus só abençoa os outros, e eu não, Deus tem filhos prediletos. Mas é o que? Sentimento de rejeição. A pessoa que tem sentimento de rejeição, ela começa a olhar Deus por esse ângulo, ela não consegue enxergar Deus agindo na vida dela. Ela consegue ver Deus, enxergar Deus agindo na vida dos outros. Ah, mas Deus abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa beltrano, abençoa não sei o quê, e não me abençoa. Por que Deus não me abençoa? Então a pessoa começa, ao invés de partir para cima, ele fica murmurando, se lamentando, lambendo ferido o tempo todo, né? E se achando indigno de ser abençoado por Deus. Mas eu quero dizer para você, mesmo diante da rejeição,
aquela mulher partiu para buscar a sua cura. Ela não desistiu. Ela não desistiu. E eu quero dizer para você, não desista. Amém. Não desista que a sua vitória está chegando. Aquilo que você está buscando em Deus, você vai conquistar. Porém, não desista. Nós vemos também aqui a autoestima baixa, né? A baixa estima. Tem pessoas que têm autoestima muito baixa, complexo de inferioridade, se sente inferior a todo mundo, né? Ah, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou um coitadinho. Meu irmão, coitadinho é o diabo, você não. Versículo 26 diz assim: e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Você já pensou como essa mulher ficou, como ela se sentiu numa situação dessa, né? Como essa mulher não se sentiu? A autoestima dela deveria estar lá embaixo. A autoestima já não tinha mais. Mas ela pegou uma palavra, um pensamento que veio. Olha, muitas vezes Deus coloca um pensamento em você. Você pensa que, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é Deus falando com você. É Deus mostrando a saída para você. Entendeu? E ali naquele momento ela falou, veio esse pensamento nela, ninguém disse para ela que ela ia fazer isso. Se eu tão somente tocar na roupa desse homem, eu vou ser curada. Ela não pensou que ele ia botar a mão na cabeça dela, ungir ela com óleo e tal, aquela coisa toda, falar em línguas e aí por diante. Não, ela disse, só se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Eu só preciso de uma oportunidade. Às vezes você está passando por uma situação em que você precisa só de uma oportunidade. E eu quero dizer para você, não desista, corra atrás da sua oportunidade. Corra atrás dessa oportunidade, porque é essa oportunidade, isso que Deus colocou no seu coração, que é a sua vitória, em nome de Jesus. Outro aspecto é o sentimento de culpa. Você vê que a Bíblia diz no versículo 27, que ela veio por trás de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe a veste. Ela veio por trás, ela não veio nem pela frente, que era para não, né? Sentimento de culpa, eu fiz uma coisa errada, eu não devia ter feito, eu toquei nesse homem agora, ele me chamou, vai me chamar a atenção, ele vai mandar me condenar, o que será que ele vai fazer comigo? Mas naquele momento, mesmo com aquele sentimento, Jesus perguntou, quem me tocou? Esse fui eu. O medo, assustada, mas ela disse, fui eu. E para a glória de Deus, ela recebeu a palavra de Jesus, absolvendo ela, dizendo, vai em paz. Vai em paz, a tua fé te salvou. Amém? Então ela esperava levar uma repreensão, ela levava muitas vezes uma coisa que Satanás ele é craque em colocar na cabeça da pessoa é culpa. Coloca culpa. Eu fui ministrar uma vez na igreja e tinha uma irmã com 22 anos servindo a Deus. E essa mulher ela não conseguia receber o batismo com o Espírito Santo. E aí a gente foi conversar com ela, eu estava ministrando. E aí ela começou a chorar e depois ela falou assim, eu me sinto indigno de receber o batismo com o Espírito Santo. Mas por quê, irmã? Porque no passado, minha vida do passado, parece que ela tinha sido prostituta, eu tinha praticado um aborto, um negócio assim. E ela não conseguia se perdoar. 22 anos servindo a Deus, mas ainda estava sentindo aquele peso, aquele sentimento de culpa. Quantas vezes você ainda está servindo a Deus e carregando o sentimento de culpa pelo seu passado? Eu quero te dar uma notícia. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele perdoou os teus pecados do passado, os teus pecados do presente e os teus pecados do futuro. Até os que você vai cometer ainda, ele já perdoou. Lá na cruz do Calvário.
Ele só quer que a gente reconheça que é pecado e peça perdão a Ele. E mude de atitude. Arrependimento. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento é atitude, mudança de atitude. É um metanoia grego. No grego fala metanoia. Quer dizer, mudar de atitude, mudar de direção em relação ao pecado. Não, isso aqui eu sei que isso aqui não é para eu cometer. A palavra de Deus fala que isso aqui é pecado e que Deus não se agrada desse tipo de prática. Então eu vou largar isso aqui. Eu não preciso sentir arrepio. Não precisa sentir nada. É uma decisão. Arrependimento é decisão. E Deus não vai descer do céu e vir aqui e tirar o pecado da sua frente. Não, é você que vai tirar. É você. Amém? Em nome de Jesus. Então nós prezamos, muitas vezes, o sentimento de culpa, a baixa autoestima, a rejeição, essas coisas estão travando o agir de Deus na vida da gente. As nossas emoções, a gente não acredita, a gente não consegue utilizar a fé, a gente não consegue liberar a fé por causa dessas coisas que estão nos travando. Por causa dessas coisas. E por último, o ressentimento, versículo 26, né? Poxa, a Bíblia fala que ela padecera a mão de vários médicos e a pior, cada vez piorando. Imagina como essa mulher não ficou com esse sentimento, gastou todo o seu dinheiro e nada aconteceu. Poxa, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha e não fiquei curada, vou morrer dessa doença. Cadê esses médicos? E vem o ressentimento, né? Vem o ressentimento. Então, muitas vezes nós ficamos presos em ressentimentos, com a maneira que trataram a gente, com coisas que fizeram conosco, né? Com atitudes. Às vezes nós ajudamos as pessoas e fomos traídos, ajudamos as pessoas e na hora que a gente precisou, a pessoa, em vez de nos ajudar, a pessoa nos atacou, a pessoa, em vez de estar do nosso lado, se tornou inimigo. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, mas a palavra de Deus manda a gente liberar essas pessoas, liberar perdão, perdoa, faz de conta que nada aconteceu, né? E deixa Deus agir na sua vida, né? Então é preciso deixar Deus agir. Então o milagre vai acontecer, mas vai ter barreiras, e as barreiras são todas nas nossas emoções. Você vê que o nosso emocional precisa estar bem. Se o nosso emocional não estiver bem, a gente vai entrar com uma crise de ansiedade, a gente vai entrar numa depressão, a gente vai querer se suicidar, a gente vai querer resolver a coisa da nossa maneira. Por quê? Porque nossas emoções não estão bem, não estão boas. E às vezes a gente atola-se no remédio, eu até costumo, quando eu estou fazendo atendimento, eu procuro assim que a pessoa, eu não mando tirar o remédio, porque isso não é da minha alçada, né? Mas eu oriento a pessoa, vai novamente, faz um novo atendimento com outro psiquiatra, com outro médico que medica, o neurologista, para diminuir essa medicação, para dar outra medicação, ou coisa dessa natureza. Porque às vezes a pessoa se afunda na medicação e o problema é todo emocional. São as chamadas doenças psicossomáticas. São a somatização de dor. A dor emocional que se transforma em dor física, em doenças, conforme a ciência diz que 75% das doenças que nós temos são causadas por situações emocionais. São doenças psicossomáticas. Você vai no médico, faz uma bateria de exame, o médico não descobre o que você tem. Não vai descobrir não, porque é emocional. É emocional, né? Então, amados, vamos procurar resolver isso. Procurar ir na palavra, na oração, na cura interior. Nós vamos estar atuando aí, né, novamente, ativando essa veia da cura interior no nosso meio. Cura das emoções. Domingo eu estive numa igreja lá em Formosa, e nós ministramos lá sobre cura das emoções, e foi tremendo, né, amor? Foi tremendo. Essa semana a pastora
mandou uma mensagem para mim, a pastora da igreja que eu tive lá, dizendo que os irmãos foram bastante impactados, quer que eu volte lá de novo. Os irmãos estavam pedindo meu telefone, meu contato. Eu digo, não, pode dar, não tem problema não. Entendeu? Eu trabalho com a psicanálise. Eu amo a psicanálise, eu sou apaixonado pela psicanálise. Mas eu sei que Deus usa a psicanálise nas minhas mãos como uma ferramenta para ajudar as pessoas. E tem acontecido isso, graças a Deus. Então, nós precisamos tratar é aqui dentro, ó, é no emocional. É meu emocional, eu estou para baixo, eu não encontro esperança, eu não vejo, eu não estou enxergando saída, eu não estou enxergando mudança, eu estou com medo, eu passei por rejeição, passei por abuso, passei não sei quem é meu pai, nunca vi, ou já vi, ele me abandonou e passava por mim, se fazia que nem via, que nem muitas pessoas passam por isso. Então, a pessoa cresce com rejeição, com autoestima baixa, certo? Com esse sentimento de culpa. A criança, o pai separa, a criança acha que a culpa foi dele. Sabiam disso? Que quando um casal separa, a criança pensa que foi por causa dele que o papai foi embora. Tem muitas crianças que passam por isso e guardam aquilo e crescem com aquilo na cabeça, né? Ah, meu pai não me ama mais, por isso que ele foi embora. Então, assim, é um processo terrível. E a autoestima baixa, o sentimento de culpa e, às vezes, a questão do ressentimento que fica guardado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, seja lá o que você está passando, seja qual for a barreira que você está enfrentando, discirna que essa barreira, ela precisa ser quebrada, porque o milagre está chegando na tua vida. Amém. Você identificou uma barreira dessa, é porque tem milagre vindo na tua direção. E Deus vai fazer o milagre que você está buscando. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento, nós vamos orar. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração agora. E se você se identificou com alguma dessas barreiras que você está atravessando hoje, medo, rejeição, autoestima baixa, sentimento de culpa ou até mesmo ressentimento, eu quero que você coloque a sua fé agora no Senhor. Se você quiser sentir à vontade, pode vir até aqui à frente também para receber a oração com imposição de mãos. Nós vamos orar, ungir você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Nós vamos estar orando agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós vimos aqui na tua palavra aquela mulher que estava sofrendo com aquela doença incurável, com a situação, além da doença ser incurável, era uma doença que trazia rejeição, era uma doença que trazia autoestima baixa, Senhor. Era uma doença, meu Deus, que muitas vezes trazia até culpa, porque a pessoa fica pensando, por que eu estou sofrendo isso? Deus, em nome de Jesus, ressentimento, medo, todos esses sentimentos que estiver atrapalhando a vida das pessoas que aqui estão, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha trazendo a cura, o Senhor venha restaurando agora, que o Espírito de Deus venha agora, entrando nesta causa, nesta batalha que você está enfrentando. E eu quero dizer para você, você não está só, o Senhor está contigo, o Senhor está no comando, em nome de Jesus, que o Senhor venha curando agora as suas emoções, venha curando toda ferida, de toda barreira, de todo impedimento, e que a bênção, o milagre de Deus possa acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.